Bom, pois muito bem. Vamos continuar a nossa meditação que estamos fazendo semanalmente. Já entramos naquilo que devemos crer. E na última semana a gente deu continuidade àquilo que foi a criação divina. Nós havíamos falado anteriormente da criação de todas as coisas visíveis e como se a gente fosse para trás, na verdade, para contar o que aconteceu na história dos anjos e a queda dos anjos, ao qual eles se tornaram, hoje nós chamamos assim, demônios, que são anjos caídos. Nós mencionamos como foi essa revolta, como ela teria ocorrido, a forma que eles se manifestam no meio das pessoas. Então, ainda que realmente não é uma coisa muito bonita de se ver, a pior de todas continua sendo a tentação. Porque a tentação, todos nós somos tentados. Esse é o grande risco. Então, por mais que as outras formas, opressão, possessão, possa ser feio de se ver, possa ser... Ali não há mérito. Ali ele não está ganhando alma para ele, fazendo uma alma se perder de Deus e ganhando uma para ele. Porque quando chega numa possessão, quem está agindo é ele. A pessoa é um mero fantoche ali. Então, ele não tem mérito nenhum fazendo aquilo. E sempre lembrarmos que há um mistério aí que a gente não sabe, porque Deus permite tais coisas, mas nós cremos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, de algum modo, Deus faz com que os corações se voltem para Ele, mesmo no momento mais complicado, mais difícil, como esse que a gente mencionou, até contou a história da menina e tudo mais, mas que viu que hoje a menina vive super bem, nunca mais teve nada, e tudo aquilo de um grande problema que tocou até a família se tornou para a glória de Deus, e ela é uma católica convertida. Eu acho que hoje em dia já deve estar casada, ter família e tudo mais. Chegou até a fazer encontro vocacional, acho que não entrou para o convento, mas chegou a fazer. O que nos recoloca naquela situação em que imediatamente em Gênesis capítulo 3, quando a serpente, a antiga serpente, que é o dragão, que é Satanás, levou Adão e Eva a pecarem, imediatamente Deus já faz um plano para a salvação da humanidade. Como nós dissemos também quando explicamos dos dons de Adão e Eva, nós mencionamos aqui que eles possuíam dons preternaturais, quer dizer, e além daquilo que nós temos hoje, de vida comum naturalmente. Inclusive, eles tinham um dom de não morrer. A morte não era um plano de Deus para o mundo, mas o salário do pecado é a morte. E por isto, a morte entra no mundo após o pecado original. O pecado original causou um desequilíbrio total, não apenas no sentido de que agora a gente pode pecar e agora a morte está no mundo, mas um desequilíbrio total em todas as coisas. Toda a criação, você vai ver em Romanos, São Paulo dizendo que a criação geme como dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, tudo entrou em desequilíbrio. Não tem gente que fica muito preocupado. Às vezes falam do aquecimento global, ou falam de não sei o que, do furacão não sei o que, porque está havendo... Fiquem tranquilos, tudo isso já era esperado. O próprio Jesus fala, não se preocupem com catástrofe, doença, porque isso aí vai acontecer. Guerras, isso vai acontecer. Por quê? Porque há um desequilíbrio em nós. Por isso que não pode haver em nós mesmos, você, católico, convertido, consciente, que luta contra o pecado, que se confessa, que busca participar da missa,
né, dominicalmente ali, religiosamente, você está lá, não apenas porque é preceito, mas por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo você consciente, entenda o que eu vou dizer. Você não é bom. Nós temos dentro de nós essa raiz maliciosa. Então nós sempre temos esse desequilíbrio para o mal. O próprio São Paulo diz: o bem que eu queria fazer, acabo fazendo o mal que eu não quero. Então, é lógico que, se você já consciente da sua vida, buscando viver os sacramentos, buscando configurar-se a Cristo, então o que você está fazendo? Você está fazendo realmente um caminho de perfeição, buscando cada vez mais amar nosso Senhor Jesus Cristo e viver mais próximos dele, ainda mais sempre em oração e vivendo aquilo que é o mais sagrado, que são seus sacramentos, né? Estando próximo dele, se configurando a ele e mudando os hábitos e comportamentos para que possamos cada vez mais nos configurar a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente sabe que não é todo dia, toda hora e todo momento que a gente está bem, que a gente está legal, a gente tem as nossas dificuldades do dia a dia, as nossas preocupações, as coisas. Então, muitas vezes a gente cai nesse desequilíbrio que nos derruba. Então, é como uma força gravitacional que nos empurra para baixo. Né? É quase adiantando aqui um assunto que eu vou falar lá para frente quando a gente falar dos mandamentos, mas tem uma coisa que já Aristóteles falava e que depois foi muito usado por São Máximo e outros monges e outras pessoas, e a gente costuma usar aqui. Há uma tendência animal em nós que é foge da dor e busca o prazer. A gente sempre está nesse negócio de fugir da dor e buscar o prazer. Foge da dor e buscar o prazer. E isso é uma coisa meio do instinto animal. Mas a gente não faz só por uma malícia, uma maldade. É porque realmente, né, como a humanidade teve esta queda, então muitas vezes os instintos acabam ganhando da nossa racionalidade, do nosso... Né? Até muitas vezes nós queremos estar ali na graça de Deus e a gente acaba pensando um monte de bobagem, vivendo o que não queria viver. Né? Isso não precisa ser coisas escabrosas. Eu até espero que não seja, mas muitas vezes até os nossos pensamentos, alguns desejos, às vezes nos empurram, né, para algumas coisas que nós não gostaríamos. Então, que a gente sempre tenha à nossa frente a compreensão de que nós somos pecadores, não só de boca, né? Nós somos pecadores, aquela coisa que se fala quase que naturalmente na igreja, mas não como uma falsa humildade, mas compreendendo que realmente nós somos maus. O próprio Jesus vai dizer assim: até vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Então é compreender realmente isso. O próprio São Paulo que eu falei agora há pouco, né? Eu querendo fazer o bem, acabo fazendo o mal que não quero. Se você olhar a vida de todas aquelas pessoas que mais se configuraram e mais se aproximaram da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que são os santos, eles também se reconheciam muito pecadores. E não tinham certeza de sua salvação porque comungavam todo dia, né? Porque alguns eram religiosos, não tinham essa certeza absoluta. Hoje a galera acha que o inferno está vazio e a coisa não é bem assim. Né? A coisa não é assim mesmo. Né? Você poderia até, gostaria de pensar assim, mas apenas por um alívio no seu coração, porque a realidade, infelizmente, não é essa. A gente vê, né? Se você não faz nada assim, como a gente vê por aí, nada maluco, a gente sabe o quanto está complicado o mundo nos dias de hoje. E Deus colocou o seu plano em ação. Bom, a morte, o que a morte fez além disso? Além de que nós não íamos morrer, nós passaríamos um tempo aqui e, dado esta prova de amor a Deus, nós seríamos levados ao céu. Haveria uma assunção. Por virtude de Deus, você seria levado ao céu. É isso que ia acontecer. Né?
Nós vamos chegar lá, nós já estamos quase no tema. Acho que semana que vem a gente já entra nisso. Aí nós seríamos levados ao céu, por virtude e mérito de nosso Senhor, né? Dele, de Deus, mas por conta do amor ao qual o homem daria a Deus. O que aconteceu quando Adão e Eva pecaram foi que, além da morte entrar no mundo, o céu ficou fechado. Não foi só o jardim do Éden que se fechou para os homens. Ninguém mais poderia se salvar. Todos pecaram e estão fora da glória. A partir desse momento, não haveria. Mas, como a gente viu lá em Gênesis 3, 14 e 15, haveria uma guerra de duas descendências, a descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência dessa mulher, conforme Apocalipse 12, são aqueles que vão seguir e viver os mandamentos conforme nosso Senhor Jesus Cristo. E a descendência da serpente, naquele momento Adão e Eva tinham caído para a descendência da serpente, então a mulher não é Eva, não tem como. E vários personagens no Antigo Testamento, e isso eu vou mandar para vocês hoje, ao final da aula, eu vou mandar um PDF para vocês de um livro de uma conferência de um padre, que o nome do livro é Quem é Jesus? São 5 conferências que ele faz e uma delas ele trata exatamente disso, de como o Antigo Testamento é uma preparação para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E em tempos de escrituras, em cerca de 1500 anos de distância de um escrito para o outro e de profetas que às vezes têm 200, 300, 400, 500 anos de distância por o outro, 18 profecias foram feitas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda do Messias. Não só a segunda, como os judeus preferem crer, mas a primeira, principalmente Isaías, onde vai falar do servo sofredor. Mas são 18 profecias que vão pegar desde lá do começo, que vai ser anunciado, que vai se preparando, que já é prometido para Abraão na própria vida, né? Que isso já é falado a partir de símbolos que os próprios profetas, que os próprios reis foram fazer. Né? Até aquela passagem, ele fala, nós vamos criar um templo para Deus. Mas como assim você vai fazer um templo para mim? Você vai fazer um templo para mim, Salomão? Não, eu vou fazer o meu templo para eu morar. Então ele já está prometendo a vinda dele. E ele vai colocar um templo santo onde ele possa morar. Então esse templo, que também está prometido em Apocalipse, finalzinho do Apocalipse 11, está falando lá da arca. Então você vê, né? A arca da aliança, o templo de Salomão. E aí os atos dos profetas. Ontem foi transfiguração. Por que é que na transfiguração aparece Moisés e aparece Elias? E aparece Jesus no meio? Vocês já fizeram essa análise? Por que é que exatamente Moisés e Elias? Por que que Jesus está ali no meio falando com os dois? Por que que aquilo surpreende Pedro, Tiago e João? Porque aquilo é o símbolo de que Jesus é o centro da palavra. Porque Moisés representa a lei. E Elias é o maior profeta do Antigo Testamento. E ele está ali como os profetas. Então nós temos a lei de um lado e os profetas do outro. E Jesus ao centro. Transfigurado, transformado, porque ele é a lei. É dele que a lei brota. A lei existe por causa dele. Se você lê um outro livro que fala de Jesus, o livro da sabedoria, quando você lê o livro da sabedoria, você vê que a sabedoria estava sempre com Deus. A sabedoria
é o que nós podemos, e é isso que é o centro da aula de hoje, porque ainda que eu esteja falando das profecias, eu estou preparando aqui, mas a gente precisa saber de que se trata nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, ele é Deus, mas Deus como? Ele é segunda pessoa da Santíssima Trindade, a inteligência encarnada, a sabedoria. É ele que estava junto do Pai e do Espírito Santo para a criação de todas as coisas. E por ele, todas as coisas foram feitas, assim vai dizer o creio. Então, é assim que a gente vai definindo e preparando. Então, todos os profetas, os atos dos profetas, você vê que tem alguma ligação. O pessoal sempre coloca muito aquela passagem de que Elias teve fome e aí ele chega na casa de uma mulher e ela fala assim: não, mas eu não tenho comida para dar. Eu tenho um pouco de farinha e água aqui, mas é para mim e para o meu filho. Se eu te der agora, a gente vai morrer de fome. Ele fala assim: pode dar que não vai faltar mais pão. Não vai faltar mais farinha para você fazer pão nessa casa. E nunca mais faltou pão. Isso é lógico que você tem um fato real ocorrendo. Quando a gente fala de que Moisés libertou o povo, passa 40 anos e tem toda uma história, é lógico que existe um fato real ocorrido, né? Moisés indo libertar. Quando você tem todas as situações que ocorrem com os profetas, dentre eles o próprio Jeremias, que passa um perrengue na mão do povo, né? Porque as palavras dele eram muito duras. É lógico que você tem o sofrimento dele. É lógico que você tem as histórias dos reis, né? Do próprio Davi, Salomão. Mas, mais do que a leitura em si, eu leio o Antigo Testamento sempre para encontrar nosso Senhor. E para, isso é importante, para verificar espiritualmente a minha vida à luz de nosso Senhor Jesus Cristo a partir dos profetas, dos reis. Então, quando você lê o Antigo Testamento é para isso, né? É claro que se você amanhã falar vou fazer teologia e vou fazer um estudo bíblico, você vai fazer o estudo exegético para analisar o contexto da época, como vivia, como era tal profeta, se realmente existiu, se não existiu. Mas para nós leigos, o que mais interessa, isso é importante para a sua leitura diária, né? Mesmo que eu perca um tempinho aqui, isso é mais importante para a sua leitura diária. O mais importante é a leitura espiritual. Não só o que Deus está falando para mim hoje, mas o que Ele está falando para nós, né? A partir da vida daquele profeta, que me ilumina para que eu entenda mais aquele cujo qual é o Senhor de todas as coisas. Então, é nesse sentido... Fecha a porta para o Gabriel não ouvir. Né? É nesse sentido que nós devemos interpretar quando a gente fizer a leitura. Ah, eu estou fazendo a leitura aqui, vou ver. Hoje eu não vou meditar o Evangelho, vou meditar a primeira leitura, igual faz Frei Gilson, né? Podem ver, Frei Gilson, quando faz a explicação da primeira leitura, ele traz Jesus Cristo à baila. Você fala, mas onde está Jesus aqui? Eu estou vendo Moisés, eu estou vendo Abel, eu estou vendo Abraão, eu estou vendo Zacarias, Jeremias, Abacuque, Amós. Não tem Jesus aqui. Mas é exatamente isso. Todos esses homens são pré-figurações de nosso Senhor Jesus Cristo. São uma preparação para a vinda dele. Ele vem no tempo propício. É isso que o Evangelho vai dizer para nós. Que no tempo propício Deus mandou o anjo para anunciar a vinda do Filho de Deus. Muita gente não entende isso e fala assim, então, mas não está falando Filho de Deus? Então não é Deus. O Filho é Deus. Com Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A gente ouviu falar bastante do Pai,
que nós atribuímos ao Pai alguns títulos, né? Que ele é todo poderoso, ele é o Criador, né? Então por apropriação dizemos que é o Pai que fez isso. Então vamos ver aqui nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos ensina, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Um só seu Filho, podemos usar também essa tradução. Ensina que o Filho de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Que ele é Deus eterno, todo-poderoso, Criador e Senhor. Tá vendo? O Criador tá lá. Ele tá junto, é a sabedoria. Que se fez homem para nos salvar. E que o Filho de Deus feito homem se chama Jesus Cristo. A segunda pessoa chama-se Filho porque é gerada pelo Pai, não é criado, gerado. Lembra que eu contei aquela questão do Deus se conhecendo, se vê a si mesmo e se ama, então este é a segunda pessoa. Ele é gerada pelo Pai por via de inteligência desde toda a eternidade. Segunda pessoa da Santíssima Trindade é sempre atrelada à sabedoria e inteligência. E por esse motivo se chama também Verbo eterno do Pai. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Sendo também nós filhos de Deus, porque Jesus Cristo se chama Filho único do Pai. Muita gente não sabe. Fala, mas nós também somos filhos de Deus. Mas você é filho no Filho. Por causa do Filho. E por conta do sinal que o Filho vai colocar para você. E não por conta própria. Existe uma hierarquia aí de filho, viu? Jesus Cristo chama-se Filho único de Deus Pai porque só Ele é por natureza divina filho. Você não é Deus. E nós, seus filhos por criação. Nós somos primeiro filho por criação. Então a gente fala, todo mundo, no mundo inteiro, todo mundo fala, eu sou filho de Deus. Por quê? Deus me criou. Tá certo? Tá certo. Mas existe um nível acima, que é o filho por adoção, ao qual Deus, ao olhar para você, vê o filho. E assim, só é filho assim quem é batizado, tá bom? Você não precisa dizer para o pagão não batizado que ele não é filho de Deus. Ele é filho de Deus por criação. Foi criado por Deus. E aí Deus é pai de todas as coisas e todas as pessoas. Mas por adoção, só batismo. E existe um nível superior. É quando o filho toma vergonha na cara e se santifica. E aí vai para o céu. Então esse aí é lógico que ele é muito mais filho do que a gente que não assumiu ainda o papel de filho. Fica sendo desobediente, saindo... filho pródigo. Então tem esta definição e separação. Por que a gente chama Jesus de nosso Senhor? Não só porque enquanto Deus juntamente com o Pai e o Espírito Santo nos criou, mas também porque enquanto Deus e homem nos remiu com seu sangue. Como ele nos remiu, ele se tornou nosso Senhor. Ele pagou aquilo que nós deveríamos pagar. Ele sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer. Tudo que doeu nele era para doer em nós. Aí a gente sente uma dorzinha já. Estou mal. Mas ele sofreu tudo por nós. Ele, no alto da cruz, pensou em você. E disse, perdoai-lhes, porque não sabe o que fazem. Por que o Filho de Deus se chama Jesus? Vocês sabem o que significa Jesus? Significa Salvador. Deus cura. Deus salva. Deus cura é Rafael. Porque nos salvou da morte eterna que merecíamos por nossos pecados. Quem deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem? Foi o próprio Pai. Pai eterno deu o nome de Jesus. O anjo vai dizer que tem que pôr o nome de Jesus. O arcanjo São Gabriel, o anjo da anunciação, enquanto anunciou a Virgem Santíssima o mistério da encarnação, falou, você vai pôr o nome de Jesus. Não foi Maria nem José que escolheu. Foi o anjo que chegou e anunciou. Nós ouvimos na semana passada que anjo significa o quê? Mensageiro de Deus. Então foi vontade suprema de Deus que fosse este nome, Jesus. Porque o Filho de Deus, feito homem, também se chama
Achava que era Yeshua. Então, Yeshua é Jesus. Entendeu? Então nós estamos usando Jesus porque está em português. Então aí significa Salvador. O significado. Tá bom? E não a tradução. Né? Yeshua seria a tradução para o aramaico. Hebraico, aramaico. E não tradução do que significa o nome. O nome significa Salvador. Deus salva. Tá bom? Por que também chama Cristo? Vocês já devem ter ouvido em algumas palestras ou os padres dizendo assim: olha, quando você comunga o corpo de Cristo, você também se torna Cristo. Né? Pessoas que recebem o crisma também se tornam Cristos para o mundo. Por quê? O que se recebe no crisma? O óleo da unção. O que significa Cristo? Ungido, consagrado. Né? Porque antigamente se ungiam os reis. Né? Se você olhar lá nos livros de Samuel, você vai ver ele ungindo Saul, depois vai ver ele ungindo Davi, porque já está ungindo o rei. Né? Então os sacerdotes, os profetas, e Jesus é rei dos reis, sumo sacerdote e sumo profeta. Então por isto. Foi Jesus Cristo verdadeiramente ungido e consagrado com unção corporal? Não foi corporal a unção de Jesus Cristo, como a dos antigos reis e sacerdotes. Mas ela foi toda espiritual e foi divina, porque a plenitude da divindade habita nele substancialmente. Quer dizer, toda a substância divina está não só nele como Deus, mas humanamente falando, ele está tomado pela unção divina, porque ele é Deus. Nós já vamos falar disso, tá? Essa questão de separar, né? Tiveram os homens algum conhecimento de Jesus Cristo antes da sua vinda? Sim, os homens tiveram conhecimento antes de sua vinda, pela promessa do Messias que Deus fez aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a qual renovou aos santos patriarcas e também pelas profecias e muitas figuras que o designavam. Então, várias imagens lá mencionadas vão memorando, fazendo essa pré-figuração. No início eu mencionei. Como sabemos que Jesus é verdadeiramente Messias e o Redentor prometido? Ele é verdadeiramente o Messias e o Redentor porque nele se cumpriu tudo que anunciaram as profecias e tudo que representavam as figuras do Antigo Testamento. Essas duas representações nele é pleno. Tudo acontece ali. O que prediziam essas profecias? A tribo que ele viria, a família que deveria sair, o lugar, o tempo de nascimento, seus milagres, as mais minuciosas circunstâncias da sua paixão e morte, a sua ressurreição e ascensão ao céu, o reino espiritual, universal e perpétuo, que é a Igreja Católica. E aí a gente relembra aquela passagem que eu li para vocês logo no início, quando a gente estava falando da Bíblia, que eu fiz a pergunta, né? Por onde a gente deve começar a leitura da Bíblia? Nós devemos começar pelo Evangelho, pelo Novo Testamento, pelo menos. Por quê? Porque fala de Jesus e Jesus é o centro de toda a Sagrada Escritura. E aí eu li Lucas capítulo 24, que é a história dos discípulos de Emaús, onde Jesus fala assim: mas como vocês são difíceis de entender, olha, mas não estava predito, e ele começa a pegar passagens do Antigo Testamento e ensinar a eles que era aquilo que deveria acontecer, porque ele é o centro de toda a Escritura. Quando termina, ele, vamos atualizar a mensagem, ele celebra a missa, então ao partir do pão, eles veem, é o Senhor que falou conosco, não nos inflamava o coração quando ele nos trazia a palavra. Eis aí a profecia cumprida. Né? As principais figuras do Antigo Testamento: o inocente Abel, aquele que faz a verdadeira oferta e morre por conta de um irmão invejoso. O sumo sacerdote Melquisedeque, o sacrifício de Isaac, José vendido pelos irmãos, profeta Jonas, o cordeiro pascal, serpente de bronze, aquela que foi levantada no deserto e que eu mencionei também quando fui explicar, né, a questão de que Deus cura do jeito que ele quiser e na hora que ele quiser. Deus usou uma imagem
de uma serpente para curar as pessoas. Então as pessoas tinham que olhar para a imagem para ser curada. Deus faz do jeito que Ele quiser, né? E como nós sabemos que Jesus é verdadeiro Deus? Pelo testemunho do Pai Eterno, quando disse: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todas as minhas complacências. Ouvi-o. Ontem ele repetiu, né? Ele falando do batismo, e ontem foi falado na transfiguração, essa passagem volta. Pela afirmação do próprio Jesus Cristo, confirmada com os mais estupendos milagres. Pela doutrina dos apóstolos, pela tradição da igreja. E quais são os principais milagres? Além da ressurreição, a saúde restituída aos enfermos, a vista aos cegos, o ouvido aos surdos, a vida aos mortos. Deixa eu só ver se eu não estou... Ah, tá. Apesar de que eu já vou adiantar algumas coisas, eu não pretendo ir para a parte bíblica, mas eu já quero trazer aqui para vocês algumas coisas que também são pergunta e resposta a respeito dessa questão assim, peraí, Jesus tinha só uma vontade divina e vontade humana, né? Como é que é isso? Duas almas no corpo? Então vamos explicar isso, né? Então, o que é que a gente entende quando fala que, por exemplo, a continuidade desse artigo que diz assim que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, né? Eu vou falar de Maria semana que vem. Hoje eu vou concentrar nessa questão mais teórica de Nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Ensina que o Filho de Deus tomou um corpo e uma alma humano, tá? Como nós temos, igual a nós. Você tem aí corpo e alma. Jesus também, corpo e alma. Né? E ele foi gerado no seio puríssimo da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, e nasceu dela. Tá bom? Concorreram o Pai e o Filho também para formar o corpo e para criar a alma de Jesus Cristo? Sim, as três pessoas divinas participaram dessa criação. Do corpo e da alma de Nosso Senhor. Concorreram ali para isso. Bom, formou o corpo e criou a alma. Humana. A divina já estava lá. Por que se diz? Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Porque a encarnação do Filho de Deus é obra de bondade e de amor. Então, quando tem bondade e amor, esta ação a gente atribui a quem? Ao Espírito Santo. Então, por isso que fala que Maria ia ficar cheia, plena do Espírito Santo, e o ente que ia nascer era o filho dela. Ia ser o Filho de Deus. O Filho de Deus, fazendo-se homem, não deixou de ser Deus. Ele é homem e Deus. Deus e homem. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Perfeito Deus e perfeito homem. A gente nem fala que é 50%, cara. É 100% Deus, 100% homem. Plenamente homem. Então Jesus tem duas naturezas. Lembra que a gente falava de natureza divina, natureza humana? Sim, ele tem a natureza divina e tem a natureza humana. E também em Jesus tem duas pessoas, a divina e a humana? Só tem duas personalidades diferentes? Não. Só tem uma pessoa ali, a divina. Agora começa a ficar meio confuso. Mas tem duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Mas só tem uma pessoa, ou seja, só uma personalidade ali agindo, a divina. E quantas vontades tem em Jesus Cristo? Tem duas vontades, uma divina e uma humana. E ele tinha vontade livre ou ele era, obrigado? Não, ele tinha vontade livre. Mas uma vontade verdadeiramente livre, aqui fica às vezes difícil, não porque é muito técnico o que eu vou dizer. Fica difícil porque a gente não entende o que é liberdade. Como ele era plenamente livre, tem uma coisa que uma pessoa plenamente livre não faz: o mal.
Uma pessoa totalmente livre não faz o mal. Liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade é fazer o bem. Isso é uma pessoa verdadeiramente livre. Toda vez que a gente faz o mal, a gente está sendo escravo de alguma coisa. Muita gente não entende. Então, aqui não é só uma explicação teológica, é uma explicação moral mesmo. Você só será livre, só será feliz quando você se afasta do mal e do pecado. Caso contrário, você é escravo. E esse é o ponto. Então, a vontade livre, né, o mal é um defeito, é uma ausência de bem. Então, se ele não tinha essa ausência, ele era o bem completo, ele era livre e vivia a liberdade plenamente. Por isso que sua vontade era livre. Né? Então, são uma mesma pessoa, o Filho de Deus e o Filho de Maria Santíssima, são a mesma pessoa. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E Maria, por conta dessa não separação, porque é o mesmo homem, é o mesmo Deus. Aí nós dizemos que ela é só mãe do Cristo aqui na terra, ou ela é mãe de Deus porque ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós dizemos que ela é mãe de Deus. Não tem como separar, como fazer essa separaçãozinha, esse corte, como pensam alguns. Né? Tem um vídeo que ficou bem famoso de um pastor que fala muito para casal, lembra um pouco o Padre Léo, né? Na verdade ele imita, eu já vi a entrevista dele confirmando que imita. Ele fala, não, porque tem este exagero. Não, filho, você está copiando os hereges do século IV. Amigo, isso aí já foi no século IV. A própria igreja já explicou que não tem esta separação em Jesus Cristo. Porque quando você olhava, você via o homem. Quando você olha, você vê o homem, a pessoa ali, divina, no homem. A pessoa divina está ali inteira no homem, Jesus Cristo. Então não tem essa separação. Não tendo essa separação, nós falamos Maria, mãe de Deus. Ah, mas é mãe de Deus Pai? Lógico que não. É do Filho. Mas o Filho não é Deus? Então você fala mãe de Deus. Pronto. Né? Porque não é só a mãe do Cristo missão na terra, é a mãe do Cristo para sempre. Inclusive no céu ela continua a mãe dele. Porque foi assim que Deus quis. Né? Que é aquilo que o pessoal brinca, né? Que é uma coisa tão boa ter mãe que até Jesus quis ter uma. Pronto. Acabou. E é isso que é. Né? E de que maneira veio Maria ser mãe de Jesus Cristo? Maria veio a ser mãe de Jesus Cristo unicamente por virtude do Espírito Santo. Né? E que na semana que vem eu vou detalhar um pouco mais, mas... E aí Maria foi sempre virgem. Foi sempre virgem. Antes do nascimento, durante o parto e após o parto, por um milagre. O que mais me surpreende em irmãos não católicos não é ele discordar, né, ter alguma teoria teológica. Ele não crê nesse milagre. Os caras dizem que acreditam em milagre, canta, faz um milagre em mim. Hoje eu preciso de um milagre, não consegue crer que uma mulher pode permanecer virgem após o parto e mais, sendo do próprio Deus. Vindo à terra não pode haver esse milagre. Eu não entendo. Ué, Deus não pode... Deus curou o paralítico, cura cego, né? Tira você da dívida. Tem gente que às vezes fala, Senhor, eu tô duro, não tenho mais dinheiro para nada aqui, Jesus. Aí resolve o problema, mas não pode fazer uma mulher permanecer virgem após o parto. Então, eu não entendo isso aí. É meio que atende só a demanda que dá na sua cabeça? Então, né, esse Deus está muito pequeno. Né, só vale o que cabe na sua cabeça. Tá muito pequenininho, ó. Na minha fica até um pouquinho maior, né? Porque a cabeça é maiorzinha. Mas assim, de alguns aqui, pequenininho, vai ficar pequenininho. Não. Então, precisa compreender. É um milagre. E vou dizer, vou mais longe nesse negócio do milagre. Vou mais longe. Um pouquinho mais. Este milagre é um escândalo. Porque gente curada
Até hoje você ouve de pessoas que foram curadas, que começaram a andar, que passaram a enxergar, mas que teve o Filho de Deus, só uma. Não tem outra. Tem? Ou vocês veem aí alguém, algumas pessoas às vezes acham que tem o rei na barriga, mas que teve verdadeiramente o rei na barriga? Só Maria. Então esse é o milagre mais incrível e é o milagre que mudou a história inteira. Entenda, pessoal, é lógico, eu vou ler na semana que vem, a gente vai ler aquela belíssima passagem de Lucas capítulo 1, de 26 a 38. Mas já precisa ficar claro que esse é o maior milagre que teve. Por quê? Porque nasceu o Filho de Deus, por natureza. O próprio Deus veio ao mundo no seio de uma mulher, no ventre dela. Um anjo apareceu e fez o anúncio. E você tem toda uma história aí, que eu faço questão de contar, porque senão eu sou obrigado depois já ir pro... Eu não quero, porque eu quero falar mais um pouco de Jesus, né? Na semana que vem, contar um pouco mais dessa história inicial, falar um pouco de José, falar um pouco de Maria e preparar um pouco a missão. Porque senão eu já teria, né, segundo creio, eu já deveria ir para padecer o Pôncio Pilatos. Não, mas a gente precisa primeiro falar um pouco da vida de Jesus. Falar dos milagres, falar de quem ele é, falar né, um pouco disso. Tratar com muita calma desse nascimento de Jesus. Aí depois a gente fala da morte. Depois a gente fala da crucificação. Mas é o maior milagre da história. Não tem milagre maior do que esse. Não tem fato maior do que esse. Esse é o fato que divide o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. E aí hoje a gente é obrigado, né, até me dói o ouvido quando eu escuto. Era comum. Ah, vai tomar banho. Meu. Era comum? Vocês estão de brincadeira comigo. Então, nós estamos, né, sob esse tempo favorável de poder viver e amar nosso Senhor Jesus Cristo. E mais um detalhe também teológico que pouca gente explica. Jesus era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, mas verdadeiramente homem. Então, quando ele vem ao mundo como um bebê, ele teve todas as reações de um bebê. Então, mamãe precisou limpar, né, as sujeiras, né? Ele precisou mamar, chorava, aí fazia os cocôzinhos, a mamãe tinha que limpar, entendeu? E não tinha fralda descartável, mamães. Jesus não teve fralda descartável. Não tinha hipoglós quando ficava assado. E mamãe teve que fazer isso. Mamãe e papai precisaram dar a educação inicial dele quando pequeno, quando criança. E não só isso, já da própria tradição judaica na época, o filho acompanhava o pai para aprender o mesmo ofício. Por isso que Jesus sabia e tinha o mesmo ofício de seu pai, adotivo, claro, José, que era carpinteiro. Então ele foi educado como uma criança. Um erro crasso e absurdo que você já deve ter visto nos filmes aí que passam, quando vai chegando a Páscoa, o pessoal começa a colocar uns filmes aí. Que aí aparece um Jesus criança curando pomba. A pomba morre, ele vai lá e ressuscita a pomba. Isto não aconteceu, a igreja não crê e não dá fé disto. Explico para vocês o porquê que a igreja não crê. Por que isso é um absurdo completo? Por que isso não faz parte da fé católica, esse negócio de que quando ele era pequeno ele ficava curando criancinha que machucou o joelho, sei lá. Né? Vamos criar uma história mais moderna. Não existia o futebol ainda. Jogando bola, se machucou, ela curava. Não! Isso não acontecia. Né? Como, ele está descobrindo seus poderes. Não, isso não é filme de super-herói. Né? Esse tipo de coisa fica meio que
querendo criar um Deus mágico. Não é que Deus não pode fazer milagre. Mas quando Jesus começa a sua vida pública, aí sim os milagres acontecem. Não simplesmente por uma manifestação como se fosse um poder descontrolado num ser humano que não sabe que tem o poder de Deus. Porque é essa a ideia de quem escreveu esse filme. É um ser humano, né? Para eles não é Deus. É um ser humano que está tomado por um poder divino. Vocês veem que é diferente a ideia? Está tomado por um poder divino, então ele entra num transe, aí ele cura a pombinha, aí ele cura a menininha que está doente. Não é isto. Né? Alguns filmes que às vezes ficam tentando traçar paralelo é quando, por exemplo, filmes do Superman tentam dar a entender que o Superman, quando pequeno, ainda não tinha controle dos seus poderes, então ele manifestava de voar, de fazer não sei o que, de soltar raio pelo olho. Não é isso, gente. Não é poder mágico. Não é mágica. Né? Não é um poder nesse sentido mesmo de que ele faz como se fosse... Não. Há um significado para as ações de Jesus. Jesus não vai curar ninguém, não vai salvar nem curar. Ó, meu pequeno aqui. Você está indo embora? Tchau, tchau. Fica com Deus. Vai lá. Tchau, tchau. Fala, tchau, povo. Então tá bom. Né? Então, Jesus não faz nenhum milagre apenas assim, vou curar porque tem que curar. Ele vai fazer o milagre e esse milagre tem um outro sentido de ensinar a sua igreja, de ensinar os seus apóstolos, de ensinar o seu povo para que o povo possa seguir e crer que ele é o Filho de Deus. E não simplesmente uma manifestação como se fosse um show. É isto. Dito tudo isso, estamos preparados agora. Tchau. Bate aqui. Tchau, neném. Vai com Deus. Fala tchau. Tchau. A tia. É a tia? A tia. Oi, neném. Vamos lá, vai lá. Então, dito isto, a gente já está preparado para que na semana que vem a gente possa ler o início do Evangelho de Lucas e entender agora como foi prometido isto. Né? Como foi prometido isso e como a coisa aconteceu. Vai cair, tá? Eu mando o link para vocês de novo. Bom, então só para poder completar aqui, né? Porque a gente já está realmente no fim do encontro de hoje, é dizer o seguinte: então nós não temos um Jesus que fica querendo se aparecer, ou um Jesus descontrolado. O único ato, e que não está descontrolado, tanto que vai dizer que, tirando aquele momento, né, que é quando Jesus se perde no templo, e quando ele é encontrado 3 dias depois, aí a gente vê os símbolos, né? Perdemos o Cristo, ele é encontrado 3 dias depois, tem alguma ligação com ressurreição aí? Sim, exatamente isso, tem alguma ligação com a ressurreição de Jesus. Né? Então, o próprio Jesus está fazendo uma própria prefiguração. Então, nós temos aí um momento onde ele foi, na verdade, ele surpreende os mestres da lei, e não é por causa de nenhum evento espiritual, quer dizer, não é uma cura, não. É que o menino realmente conhecia da palavra. E o que se diz, a tradição diz, é que José e Maria eram frequentadores assíduos do templo. Eram devotos muito firmes, tanto que tem aquela passagem, né, que a gente reza nos mistérios gozosos, da apresentação de Jesus no templo. Aquele ato, quando você lê na Bíblia de Jerusalém, na nota de rodapé, diz que aquilo não era uma coisa que todos os casais faziam.
Era uma coisa que casais muito devotos faziam questão de fazer, de levar a criança para ver se havia de Deus algum momento, né, entregar a criança a Deus, oferecer. E aí os sacerdotes que lá estavam rezavam e tudo mais, estava lá, né, o Simeão e Ana. E ele olha para o menino e fala assim: agora, Senhor, pode deixar o seu servo ir em paz, porque eu já estou vendo a luz da salvação. Né? Então, havia neles assim eles procuravam a palavra de Deus. Eles eram devotos. Eles se entregavam à palavra. Não só Maria, José também. Então, não era uma coisa descontrolada, perdida, mágica, sei lá, né? Que, não vou ficar me manifestando meus poderes aqui, não. Não é Superman, né? O filme do Superman tem isso lá quando o menino é pequeno. Não é isso. Ainda que o filme do Superman fique querendo traçar esse paralelo. Mas uma coisa é o filme fazer, vamos falar assim, aspas, uma homenagem. E a outra é você pegar da ficção e jogar para a história e dizer assim, não. Jesus permaneceu escondido. São Luís Maria Grignion de Montfort, para quem leu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, vai dizer que, assim como Adão, Jesus também passou 30 anos no seu jardim, que era viver com a sua família. Viver com Maria foi o jardim do Éden de Jesus. Pronto. Aula dada. E aí na semana que vem a gente continua para irmos para a passagem bíblica e falarmos de alguns detalhes do Evangelho, do Evangelho como um todo, da história como um todo. Lembrando que eu vou mandar para vocês agora um PDF com as profecias que estão mencionadas nesse livro. Jesus é Deus? O nome do livro é esse, tá? Ele é acho que é da Cleofas, da editora Cleofas. Quem tinha indicado era o professor Felipe Aquino, inclusive. Então, é isso por hoje.